Sejam todas e todos bem-vindos a essa aula aberta aqui da Florescer. Eu geralmente faço as aulas e compartilho no nosso grupo do WhatsApp, meu Florescer, e hoje eu senti de fazer uma aula aberta para que todos aqui no YouTube possam assistir, que a minha intenção é realmente que esse conteúdo seja para que possamos refletir e trazer mais bem-estar para os nossos lares, empresas, enfim, qualquer ambiente, né? Merece e pode ter mais bem-estar, então essa é a intenção. E para quem quiser estar no grupo, né, do WhatsApp, aqui no YouTube tem os links, né? Aí tem ali o link, o primeiro é do Instagram, daí tem para assinar a nossa newsletter, enfim, tem alguns. E aí no acompanhar ou acompanha Florescer, ali vocês vão encontrar o link para o nosso grupo do WhatsApp, tá? Aí podem entrar, sejam todos bem-vindos. É um grupo aberto, gratuito, né? Que a intenção é sempre ali partilhar essas aulas que eu faço, que muitas são fechadas, né? Só para quem tá ali, e também as promoções, lançamentos da Florescer, tá certo? Então, por que eu quis trazer essa aula hoje? Eu queria falar muito sobre a questão do ambiente quanto esse cuidado energético, né? Porque é muito importante a gente olhar para o espaço físico, fazer a manutenção, ter essa harmonia, buscar esse equilíbrio, né, trazer toda a questão ali de uma sintonia com os moradores, com, enfim, a equipe, né, sendo numa empresa, de trazer alma para o lugar realmente, né, que é a proposta que eu trago para o meu trabalho e eu acredito que é tão importante, né, de reconectar os ambientes, as pessoas que estão ali, trazendo vida para eles, né, que muitas vezes o ambiente está desvitalizado mesmo, né? Independente isso de ser uma construção nova ou não, né? Tem muitas casas antigas que às vezes têm mais vida do que apartamentos ou casas novas que estão muito sem conexão, sabe? Que estão realmente desvitalizados. Então tem esse aspecto, né, que nós trabalhamos sempre na consultoria, mas hoje eu quis trazer esse olhar quanto esse aspecto energético, que é nos reconectar à nossa morada, mas também reconectar a nossa morada nesse viés de uma conexão com o alto mesmo, né? E aqui é independente de qualquer crença, religião, né? A forma como você manifesta a sua espiritualidade, independente de qualquer forma, esse reconectar é te religar com o alto, o que você acredita, né? Que seja esse plano, né? Das suas diversas formas de manifestação, mas ele tá aí. A gente sabe que nós não somos puramente físicos, não é mesmo? Então, tudo isso que nós temos de conexão com a nossa fé, as nossas crenças, enfim, com esse, né, invisível, é comunicado muito aqui. Mas o que eu acho muito interessante, que às vezes a gente esquece de olhar, é que isso está sempre se manifestando. Só que às vezes a gente esquece de olhar para isso. E justamente por isso eu quis trazer essa aula. Porque às vezes a gente está demais aqui olhando para as coisas físicas e não vê o que tem por trás, né? Então, vou daí exemplificando aqui, né? Então, o reconectar com a nossa morada é essa proposta de conexão com o invisível para trazer um elo mais forte de proteção ao nosso lar. Daí, como eu mencionei, né, exemplificando, todos os ambientes têm um campo sutil, né? Então, como eu vim falando, a questão energética mesmo. Quando nós estamos num espaço, como eu disse, independente do que for, casa, empresa, um restaurante, qualquer espaço. Mas quando você está num ambiente, tudo que vai acontecendo ali, né, as conversas, né, o que você está exercendo ali, né, seja no trabalho ou em casa, às vezes tipo, tem pessoas que passam muito tempo em casa e outras muito pouco, então se você vai só para dormir ou às vezes, enfim, você trabalha em casa, então muda, né, a interação com o ambiente. E isso tudo vai criando o campo sutil, inclusive quando o ambiente fica muito fechado, quando ele está sempre
ali sem dinâmica, né, sem vida, isso também modela, né, esse campo sutil, também está dando forma para isso, né? Então, como eu disse, estar presente ou ausente, ambos está criando, né, isso dali. E às vezes falando assim, parece que é uma coisa muito complexa, mas se a gente vê só realmente a dinâmica, né, do dia a dia de cada espaço. Então, você estar ali, o que você está pensando quando você está ali, né, como a gente está vivendo e desfrutando esse ambiente. Porque muitas vezes nós estamos conectados às redes, o que hoje é uma ferramenta excelente que nos permite estar aqui agora, tendo essa troca, independente do momento que você esteja assistindo, mas permite essa conexão, que é muito bom, mas que nos chama a atenção para esse equilíbrio, porque muitas vezes a gente está demasiadamente, né, nas redes e deixando de nos conectar conosco, né? Só que é um ponto que eu acho válido, né, trazer, porque, enfim, faz parte das minhas reflexões e da minha busca também, e aí eu quero trazer para vocês também refletirem. Eu acredito que as redes sociais é apenas um dos gatilhos de fuga que a gente usa, porque a verdade mesmo é que para o ser humano, né, o grande desafio, acredito eu, seja a gente se olhar, se trabalhar, crescer como indivíduo, né, nos conhecendo, né, manifestando nossos potenciais. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente está querendo fugir, né, dos nossos desafios internos, então a gente vai usar tudo que tem ao nosso redor para escape. E as redes sociais são muito boas para isso, né? Assim como era a televisão antes das redes sociais, assim como era antes, sei lá, os clubes, enfim, tudo que a gente podia estar olhando para fora ao invés de olhar para dentro. E é claro que é muito bom ter essas interações, por isso que eu falei, é excelente, mas sempre o equilíbrio, né? Então, quando a gente usa isso com equilíbrio, é maravilhoso, tanto que hoje eu vejo isso, busco também, dentro dos meus desafios, usar isso com equilíbrio, e tem muita coisa boa para se compartilhar e se também absorver, né? Então, tanto dar quanto receber tem muita coisa boa. Mas só pontuando que aqui é um ponto de fuga. Então, assim como tantos e tantos outros que a gente tem, que é infindável a lista, a gente é muito criativo para fugir da gente. Então, e isso tudo vai criando esse campo sutil, entende? Então, às vezes, alienação, né? Ou, o que também é um ponto, assim, que daí quando as pessoas estão muito à flor da pele e aí não estão só usando, às vezes, uma coisa para escapar e ficar alienado, mas quando a gente está gerando muita discussão e atrito dentro desse ambiente, seja, como eu falei, empresa ou lar, porque também nas empresas tem, às vezes, situações que chegam, né, nesse ponto, mas em lares, quantos lares as pessoas acabam não tendo grandes brigas, né, o que é realmente algo que precisa de todo um suporte, que a gente precisa olhar, aprender a se relacionar bem, né, para ter esse equilíbrio, mas isso é uma busca de cada ser humano, né, a gente precisa aprender a ter inteligência emocional, né, aprender a nos relacionar bem, enfim, aí cada ponto desse vai abrindo temas diversos, né, mas a questão é que vê que quando há excesso de brigas, claro que a gente vai ter às vezes a necessidade de trocar e vai ser às vezes uma troca mais acalorada, mas eu digo mesmo de brigas constantes, onde tem esses atritos, isso tudo gera, porque é natural, entende? A gente está vivendo isso, então é claro que o ambiente vai ficar mais, parece até que elétrico, no sentido não de eletricidade, mas tipo, ali é um lugar quente, onde você chega às vezes e parece que você já tem vontade de brigar, entende? Então, isso gera um campo sutil. Ou, às vezes, um ambiente onde está, né, alguém passando por um momento em depressão ou algo que está realmente muito fechado, está realmente num movimento muito, né, de se colocar, não é nem só de fechar, mas entende? A depressão, ela vai gerando uma série de desdobramentos que a gente vai ficando um pouco mais
não é só, entende? Não é um recolhimento saudável, mas é esse realmente se entristecer, se colocar nesse lugar que vai paralisando muitas vezes, né, a nossa vontade de viver, enfim. E é também um tema muito delicado, né, que como eu falei, precisa desse suporte psicológico, né, emocional, mas só para vocês entenderem que cada uma dessas realidades, ela vai gerando um campo sutil, né? Então, assim como também um ambiente acolhedor, onde as pessoas estão ali, cada um com seus desafios, mas buscando ter uma troca saudável, né? Isso vai gerando um ambiente de respeito, de leveza, de conexão positiva. Então, ver como o campo sutil vai se manifestar muito a partir das nossas ações ali, né? Dos nossos pensamentos, emoções, enfim, né? Que resulta nas ações também. Então, isso é muito importante. Isso também fica impregnado no ambiente, sabe? Então, lembra que eu sempre falava da questão do espelho. Para quem já assistiu alguma das minhas aulas, isso é uma coisa que eu sempre estou falando. E acontece que quando nós estamos, né, com esse espelho, que é a casa, né, o ambiente que for, é uma via de mão dupla. Eu tô ali espelhando coisas minhas e eu tenho a oportunidade, quando eu tô criando um ambiente com uma intenção salutar, de colocar coisas boas para ele me nutrir também, espelhar em mim coisas boas, né? Mas é muito importante lembrar que a gente está também sempre projetando. Então, o que eu estou vendo, o que eu estou colocando, né, nesse espaço, tá? Então, a partir dessa questão do campo sutil, aí vem o próximo tópico, que é essa busca, a intenção, a proposta, enfim, de elevar a nossa atmosfera, da nossa morada. Porque o que acontece, né? Como nós estamos, como eu falei, espelhando, então a nossa intenção, né, o nosso poder pessoal mesmo, né, ele vai falar aqui muito alto. E se você, gente, eu sei que tudo isso demanda de vontade, né, trabalho interior, sei muito bem disso, né, também faço o meu movimento para isso, mas eu digo, a partir dessa decisão e dessa postura, você vai construindo essa nova realidade para elevar a atmosfera do seu lar, né? Então, quem já é cliente aqui da Florescer, muitas das mulheres que estão no grupo Meu Florescer são, né? E de vocês que estão aqui acompanhando no YouTube, eu não conheço todos, mas imagino que muitos sejam também. Então, esse elevar a atmosfera, a gente tem diversas ferramentas para usar para isso. Todas as ferramentas de harmonização que nós usamos na Florescer, né, desde o Feng Shui, radiestesia, a própria geobiologia espiritual, né, para fazer limpeza e revitalização de ambientes, que tem sido uma ferramenta muito importante para mim e para todas que estão desfrutando, né? Então isso tudo vem para ajudar, mas vocês têm a autonomia de fazer esse movimento no seu dia a dia, sabe? De conseguir olhar para esse ambiente, né? E fazer um movimento ali para realmente mudar ele, né? Para realmente elevar a sua energia, o seu campo vibracional. Porque, como eu disse, é esse espelho e vocês estão projetando. E parece, falando assim, talvez complicado, mas é muito simples. Esse trabalho interno vai se refletir ali. Então, você está melhorando o seu lar, sua empresa, enfim, quando é da pessoa, né? Quando você está ali como funcionário, aí está muito além, porque realmente quem está à frente tem um poder de influência muito maior. Claro que quando você tem o seu espaço de trabalho, você pode cuidar desse teu pequeno campo, né? Mas não vai ser o principal, eu digo em relação à empresa toda, mas no seu, para si mesma, né? Para o seu bem-estar. Então, enfim, tanto num espaço de trabalho quanto num lar, a gente pode fazer essa influência positiva. E aí que vai entrar as ações práticas, né, que eu gostaria de trazer aqui, que claro que vai sempre, gente, tudo vai demandar de consciência, responsabilidade, porque é com essa postura de intenção positiva e não só ficar
repetindo, mas realmente uma intenção que você tem um foco e se movimenta para isso, né? Então você tá ali com o desejo de mudar e vai dia a dia, um passo. Tem um dia que às vezes não dá passo nenhum, mas no outro dá mais dois, no outro às vezes volta uma casa, mas a gente vai indo assim, cada um no seu movimento, dentro das suas possibilidades, e aí nós vamos criando uma realidade diferente. Então, sempre vai exigir consciência e responsabilidade. Não tem como a gente imaginar uma mudança que parte da inércia, né? Como a gente sabe, tudo que para vai estagnando. Não que não possa ter pausas, mas eu digo desse parar mesmo, né? De tudo, assim, o corpo quando para adoece, a água também, tudo. Então, tudo exige consciência e responsabilidade. Parece que falando às vezes é algo muito grande, mas é o básico para a gente fazer o movimento e assumir essa consciência e responsabilidade é muito mais gratificante do que não assumir. Porque quando a gente fica à mercê do meio e quando a gente não assume o nosso poder pessoal, você tá muito assim, uma folha ao vento e sabe Deus para que lado você vai hoje, né? Porque a gente fica sempre deixando a vida me levar e não toma as rédeas, né? Então é muito importante ter essa consciência. Eu digo isso porque às vezes a gente acha que a consciência é uma coisa que demanda muito esforço. Não. É o caminho que a vida nos convida a seguir. E quando a gente assume isso, dentro das nossas possibilidades, fica muito melhor. Então, assumir essa responsabilidade pelo seu ambiente, né? E claro, eu vou dizendo isso, gente, como eu falei, quem já me conhece, já assistiu outras aulas, sabe, mas eu vou explicando porque às vezes as pessoas ficam já, falei uma coisa, ai, nossa, mas para mim é difícil, porque isso, porque aquilo, sempre relativizando para sua realidade, né? E para sua intenção e desejo hoje, porque às vezes eu falo isso e a pessoa vai dizer, não, mas eu não quero assumir responsabilidade hoje sobre mim, nem sobre minha morada. Tudo bem? Você tem esse direito, mas não significa que você não vai continuar sendo, como eu posso dizer, impactada, né, pelo seu meio. Porque se você não está tomando a frente, fazendo esse movimento, ainda assim você vai estar sendo impactada. Então, as coisas ao seu redor, né, vão estar ali exercendo a sua força e influência normal e a gente vai sendo levada normal. Mas é um direito, entende? Então, isso que eu quero dizer, eu não tô aqui dizendo faça isso, faça aquilo. Eu tô abrindo para refletir, para vocês verem o que desejam, para pensar sobre. Porque às vezes a gente não pensa, né? Sobre isso tudo, que é uma escolha e que escolhendo a gente tem a possibilidade de mudar a nossa realidade. Ver como isso é uma coisa profunda, que às vezes parece banal, mas não é. Então, escolhendo, você tem a possibilidade de mudar o quanto você puder caminhar por dia, mas já é um movimento muito importante, porque também querer ir de 0 a 100 em um dia, uma semana, um mês, um ano é uma loucura. Então, é o que você pode. Mas nesse movimento constante, a vida vai se movimentar, né? E isso serve tanto para nossa morada interna, né, como eu sempre digo, que é a nossa alma, nosso ser, quanto para nossa morada externa, nossa casa. Então, quando você assume responsabilidade sobre o seu ambiente, fazendo o que lhe cabe a cada dia, você tem a oportunidade de desfrutar esse campo sutil de forma muito mais leve, elevando a atmosfera, tendo uma realidade mais prazerosa, porque aí ao invés de você estar em casa sempre se descabelando, preocupada com tudo, você vai parar, vai sentir o ambiente, vai fazendo daí as suas ações, né, o que você se propõe para poder realmente viver esse espaço, né, para poder realmente desfrutar desse espaço com qualidade. E, claro, também, lembra que eu falei antes, né, de se reconectar, né, reconectar a sua morada ao alto. Então, trazer essa proteção, esse amparo de novo. E como que nós podemos fazer isso, né? As ações que eu tinha mencionado. Deixa eu só tomar uma aguinha. Eu vim, né, há um tempo já,
buscando fazer essa prática também para ver, né, os resultados e compartilhar com vocês, né? Então, dentro do espiritismo, e eu não sou, e independente se eu fosse também espírita, isso não é relevante aqui, né? Mas como eu disse no começo, independente de qualquer religião, crença, tá? Espiritualidade que você siga e manifeste da forma que você deseja, mas independente disso tudo, eu estou citando essa doutrina, né, que é uma doutrina, porque ali dentro eles fazem essa prática que eu acho muito bacana, então é por isso. Existe o Evangelho no lar, né, que é fazer uma leitura, muitos fazem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje está muito mais aberto para pessoas que estão buscando adaptar a sua realidade. Nasceu dentro do Espiritismo com a proposta de ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje existem várias pessoas que estão lendo, buscando em outros livros que tenham um assunto, né, que nos conecte à espiritualidade. E aí, claro, cada um dentro do que lhes cabe, do que gosta, do que lhe cativa, né, do que faz sentido para sua alma. E fazer essa leitura, seja de que nesses livros tem os trechos curtos, né? Mas dependendo de qual obra que você vai estar lendo, um parágrafo, um capítulo, uma página, o que for possível para cada um, por semana, e ter essa proposta de fazer esse momento semanal, né? E aí você pode também, não gosto de Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei, ler o que quiser, e também se quiser chamar de outro nome, mas esse momento de reconexão, né, da nossa morada com esse plano sutil, com o invisível. E quando vocês, daí vai de cada um, né, domingo, segunda, quarta, sexta, o dia que vocês puderem, quiserem. A proposta de fazer um movimento semanal é de ter frequência, né? E isso que vai criando ali uma conexão nossa mesmo, né? Porque se a gente quiser pode ser todo dia, mas a gente sabe que dentro da realidade de cada um às vezes não é possível, não é viável. Então um período semanal é mais fácil e nesse momento você está sempre se conectando com essa camada e tendo essa intenção de se conectar, que é muito importante. Então, me propus a meia hora, 45 minutos, uma hora, o que for de cada um, né? Mas fazer essa leitura, refletir sobre, dentro do Espiritismo também, sempre se coloca um copo com água, né? Para cada um dos membros da família, inclusive animaizinhos, pode colocar depois, né, no pote de água deles, que também é sempre bom. Tem pessoas que colocam, inclusive, uma jarra de água para depois pôr nas plantas. E é sempre solicitado, né, na hora ali, que espiritualidade, né, os nossos amigos espirituais, dentro do espiritismo, é fluidificar. Por isso que eu digo, gente, que pra mim tá tudo junto e misturado, né, mas, enfim, porque é a mesma coisa dentro de várias vertentes, então fluidificar, benzer, abençoar, o termo que quiser, mas é pra, né, consagrar, enfim, mas é a intenção de tornar essa água energeticamente saudável, né? Então, pedir para essa bênção, né? Para cada pessoa e animalzinho e planta, enfim, que vai beber essa água ali. Então, deixa os copinhos, quando vai começar, pede, né, por essa bênção. Faz uma pequena oração, seja palavras que vocês desejam, seja um Pai Nosso, o que for de cada um, né? E aí se concentra, e dentro daí que eu já participei e li, né, quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma leitura, abre ali, aleatório, justamente para deixar vir o que no momento ressoa, né? Mas, se vocês às vezes querem estudar uma obra, segue na sequência e tá tudo bem. Tem várias obras incríveis que podem trazer boas reflexões sempre, né? Então, ter esse momento, essa proposta, sempre vai nos conectando muito. E na hora também de pedir para que a sua morada esteja conectada ao alto, para que essa intenção vai se fortalecendo e fortalecendo o campo de proteção do seu lar, para que você esteja mesmo amparada e conectada com o alto, sabe?
Porque às vezes a gente, como eu falei, tá muito aqui nos problemas materiais e esquece de fazer esse elo. Então é importante lembrar disso e esse é um bom momento para fortalecer isso. Então, como eu falei, seja meia hora por semana. Se você puder fazer, excelente. E aí um ponto que muitas pessoas já falei com clientes, tudo, mas lá em casa só eu que tenho esse desejo, ninguém mais quer fazer, tudo bem. Então comece fazendo você. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente espera o mundo todo tá lindo, bonito, maravilhoso pra gente começar o nosso movimento. Infelizmente, não é assim. Não acontece. Seria muito bonito, muito legal, muito prazeroso se fosse, mas não é. Então, também isso fala da nossa intenção e responsabilidade conosco de desfrutar de um lugar bom. E não tô dizendo, gente, por favor, não é quanto a julgar a realidade de cada um. Eu sei que tem realidades muito, muito desafiadoras, né? Eu não tô dizendo isso, mas não vá se colocar numa situação pesada por conta do seu meio. Lembra, senão você vai ficar igualmente que nem uma folha ao vento, esperando todo mundo, sabe? Quando, se você já tem a possibilidade, tem discernimento, maturidade, o que realmente é. A pessoa que já está buscando, ela está querendo algo melhor. A gente está construindo isso, mas você quer, né? Então você não é mais uma simples folha ao vento. Você tem um desejo de mudar e com uma intenção, né? E com responsabilidade, você está agindo para isso. Então separa, né? Tem ali esse momento consigo e faça e pedindo a proteção de todo o seu lar igualmente, porque vai tendo essa conexão, né? Então, e às vezes, é uma família com pai, mãe, filhos, enfim, qual for a configuração familiar, ou enfim, amigos morando juntos, o que for. Às vezes, se são 4 pessoas, se apenas uma participa, ok. Se você e mais alguém, ótimo também. Se todos participam, excelente. Mas independente, continue, se você deseja, né, e quer fazer esse movimento, continue. Porque dentro a gente vai percebendo a mudança e no nosso lar também. Porque você está ancorando isso, entende? Você está criando esse espaço de conexão com o alto, com o sutil, enfim, o termo que a gente quiser usar, né? E quando a gente abre espaço para isso, essa conexão ela vai se fortalecendo. Então é muito importante de lembrar que a gente tem essa autonomia, esse poder pessoal, e a gente pode fazer isso, né? Então é esse o convite, né, que eu trago para vocês, que eu acho que é uma ação simples, como eu falei, tudo exige dedicação, enfim, mas é uma ação simples que pode gerar um movimento muito positivo. Então, seja o que for, né, de assunto, enfim, como eu falei, de livro, de autoconhecimento, espiritualidade, qual for, mas dedicar esse momento para essa conexão consigo, com a sua morada e também a gente pedindo realmente para o bem do planeta, porque imagina, se todos nós pudéssemos, uma vez por semana, durante meia hora, fazer esse momento, essa pausa, e de coração, não é as palavras bonitas, né, perfeitas, eloquentes, não é você tá no momento sublime, se sentindo a pessoa mais linda, feliz e abençoada da Terra. Não é nada disso. É você parar, independente se o dia foi bom, se foi uma bosta, é parar, fazer esse momento, ter essa intenção de coração, mesmo que você não tá 100%, mesmo que você esteja 5%. Mas fazer esse momento, claro que eu sei que vai ter dias que não vai ser possível, gente. Eu não tô dizendo as exceções, eu tô falando dentro do que a gente se propõe e pode fazer. Né, como eu disse, sempre reflita e relativiza, né? Não dá pra... Mas dentro do que você pode, se coloca e faz. É muito bom quando a gente se permite, sabe? Depois você vai ver que isso traz um movimento, uma mudança, traz uma conexão positiva, né? É muito bom. Então, como eu disse, esse é um convite que eu faço para vocês todos, todas, né? Porque vai gerar um movimento de conexão, de proteção e pedir pelo mundo também, né? Que eu acredito que
é a nossa grande morada, né, de todos, e que precisa de muita paz, de muita consciência. E como eu falei, se todo mundo parar essa meia hora uma vez por semana e pedir, eu acredito que... E não é só pedir, entende? Mas é essa consciência que a gente vai mudando. Isso transforma, né? Então, é uma prática relativamente simples, mas que pode gerar um bem muito grande, tá? E como eu tinha dito, fica o convite para quem quiser participar do grupo no WhatsApp Meu Florescer, né? O grupo é silencioso, né? Só eu que mando os recados. Muito raramente eu abro para compartilhar, às vezes, alguma reflexão, dúvidas, enfim. Mas é isso. Lá também eu vou compartilhar, em breve eu vou lançar uma vivência, né, na Florescer, para realmente estar ao lado de vocês fazendo esse movimento, né? Então eu vou compartilhar ali as novidades e a intenção é justamente dar esse suporte, né, com as aulas e tudo, mas também tá ali tirando dúvidas e tal, para quem quer fazer esse movimento, né, de começar a mudar as coisas do seu lar de forma muito sutil, mas também de forma, como eu disse, consciente e prática, que dia após dia a gente vai transformando. E vai ser super acessível realmente. A minha proposta é fazer a vivência, né? Vai ser um acompanhamento de 21 dias, então, mais as aulas, tudo, né? E a minha intenção é fazer um valor bem acessível para que todos que quiserem possam participar e que seja um movimento de mudança construtiva, né? Que essa é a minha intenção também aqui, tá bem? Então é isso, ficou o convite para todos e todas e até a próxima!